Então, a aula de hoje é sobre endereços IP. Ainda não foi dito, né, para vocês como é que aqueles pacotes são endereçados, né, de uma máquina para outra. Você manda uma mensagem: olha, eu quero que esse pacote de dados vá para o netflix.com. Eu tenho que dar um número, um endereço, né? Toda máquina que você está se comunicando tem um endereço. Isso faz parte do protocolo. Aí essa mensagem vai passando de rede após rede, porque até chegar lá tem vários trechos de repetição, né? De passagem. Esses trechos são os roteadores. Lembra da camada de rede? Tanto na pilha TCP/IP como na pilha do modelo OSI, a gente fala assim: família de protocolos TCP/IP. É o protocolo que a internet usa, que a gente usa na rede local de casa. Nessa família de protocolos tem as camadas, né? TCP/IP tem 5 camadas. E o modelo OSI, que é apenas uma recomendação, né? Um modelo de referência, é só teoria, tem 7 camadas. Então, a camada de redes eu expliquei para vocês na aula passada, que é onde tem o roteador. Internet. Lembra que eu fiz esse joguinho de palavras aqui, ó? Net é rede. Inter é entre redes. Ou seja, é a comunicação entre uma rede e outra rede. No meio de uma rede e de outra rede tem um roteador. Um roteador é uma caixa preta onde se conecta no mínimo 2 cabos de rede, né? Normalmente tem uns 5 cabos de rede num roteador. E aí cada cabo de rede é uma rede. Então imagine 5 redes e no meio dessas 5 redes um roteador. Esse roteador ele vai pegar pacotes de uma rede e copiar para outra rede. É ele que faz essa conexão de uma rede com outra rede. Então, se você tem 5 portas, elas são mão dupla, entra e sai pacotes toda hora. Ele recebe um pacotinho numa porta. Como é que ele sabe para qual das outras 4 portas ele vai endereçar, ele vai copiar essa mensagem, vai retransmitir, né? Ele põe na memória, olha lá o endereço, todo pacotinho tem um endereço. De acordo com o endereço, ele sabe qual porta ele vai retransmitir esse pacote. Então, esse endereço é o objeto da nossa aula. Aqui a gente vai estudar o protocolo IP, tá? O TCP não vai entrar na jogada. Por que fala TCP/IP? É porque é uma família de protocolos, né? Então a gente sempre fala a família inteira, mas na minha aula vai ser só o protocolo IP, aquela camada 3, né? Da pilha de protocolos. E é responsável pelo roteamento, pelos roteadores, pelo endereçamento das redes e pelo endereçamento também das máquinas, né? É aqui que esse protocolo trabalha, na camada 3. O TCP/IP virou o padrão de fato, né, das redes. Hoje em dia todas as redes falam esse protocolo. É aquela rede que dá a volta ao mundo, de rede em rede vai criando uma malha enorme. Uma rede colabora com a outra, né? E dá a volta ao mundo. É o padrão para redes de longa distância. E interconecta toda a internet, né? Então, o que é um nó da rede? Tecnicamente falando, qualquer coisa, pessoal, pode ser uma filmadora que está conectada com cabo de rede, pode ser o seu celular, uma impressora, o seu laptop,
Essas caixas pretas da rede, que a gente vai ter uma aula só para isso, né? Eu chamo de caixa preta. Tem roteador, tem switch, tem bridge. Hoje em dia tem até internet das coisas, né? Tudo que você vê ao seu redor pode ser conectado na internet, né? Estão conectando geladeira, estão conectando robozinho, mil e uma coisa. Tudo que for conectado na rede é um nó, genericamente falando, né? Quer dizer que o nó ele recebe mensagens e transmite mensagens. É só isso que importa, genericamente. E, como tal, para que possa receber e transmitir mensagens, ele precisa ter um endereço IP. Esse é o objeto da nossa aula. Cada nó tem apenas um endereço e ninguém mais na rede pode ter aquele mesmo número. Esse endereço é único em toda a internet. Então, a aula de hoje vai ser somente estudar númerozinho, simples. É esse número aqui, ó, que a gente vai aprender hoje. São 8 números separados por ponto. 8 não, 4, desculpa. Então aqui eu tenho um conjunto de 4 números separados por ponto. Cada número pode variar entre 0 e 255, né? Então esse é um exemplo de endereço IP 200.233.37.254. Aqui um outro exemplo de endereço IP, ó. Pode ser esse aqui. 10.0.0.1. Cada númerozinho desse varia entre 0 e 255, tá? É lógico, né? Óbvio. O primeiro número não pode ser 0, mas os demais, qualquer um pode ser 0. Tá valendo? Agora vale aqui observar uma coisa. Essa numeração aqui vale somente para o ser humano. Somente para a gente poder ler o número. É mais legível, né? Você representar no formato decimal. É só para isso que serve o formato decimal. Para o ser humano poder ler, ficar mais bem documentado. Você vai fazer um projeto de rede, você põe tudo em decimal. Para você ler um documento, né? Para você saber qual é o endereço IP da sua própria máquina. Vai ser mostrado em decimal. Mas para o computador não está nem aí com esses números. O computador vê isso daqui, ó, do lado de cá, ó, binário, tá? Para o computador, todas as operações são feitas em modo binário, soma, divisão, multiplicação. Inclusive quando ele recebe um pacote de dados, para ele vai vir nesse formato aqui, ou é 0 ou é 1. No caso aqui do exemplo, eu disse para vocês, varia entre 0 e 255, né? O binário 0 é tudo 0. E o 255, binário, é tudo 1. Não foi falado para vocês que 1 byte possui 8 bits? Pois é. Então aqui vocês podem contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Convertendo o sistema de numeração binário para decimal, vai resultar em 255, todos esses 1s. 0 é 0 mesmo. Vocês já devem ter estudado aí com outro professor de, sei lá, sistemas operacionais, coisa mais básica, né? Sistema de numeração. Binário, decimal, tem o octal, tem o hexadecimal e o decimal é só para o ser humano. Para o computador pode usar às vezes octal e hexadecimal também.
Mas aqui eu só vou refrescar a memória de vocês, tá? Essa maneira de converter os numerozinhos. Então, o endereço IP, ele se apresenta da seguinte maneira. Por exemplo, aqui, ó. Um outro exemplo. São 4 números separados por ponto. Esses números, eles variam entre 0 e 255. Aqui é o formato humano, aqui é o mesmo número escrito em formato de máquina. Ai, professor, como que eu faço então? Eu pego esse número feio aqui, ó. Não dá para ler, não dá para pronunciar, fica horrível, né? Primeiro você converte para esse número decimal, para depois você falar 208.245.28.63. Agora, se você for ler esse número, eu nem me arrisco, porque vai ficar muito esquisito, né? E como que a gente faz a conversão? É simples, de binário para decimal, tá? Eu vou explicar agora. Você fazer de decimal para binário é um pouquinho mais complicado. Eu vou fazer de binário para decimal, que é mais fácil, né? Então, como que você faz? Você vai ter, vamos dizer, um número só, tá? Tá vendo aqui, ó? Pegar só um pedacinho que está dentro de ponto aqui, entre um ponto e outro. Esse número aqui, ó, por exemplo, faz de conta que é tudo número 1, para facilitar. Depois nós vamos complicando devagar. Então, cada número é representado numa potência de 2. Então aqui nós temos 8 bits, ó, de 1. O primeiro bit se chama de 0. A gente fala é o bit de mais baixa ordem. São 8, contando, começando do 0, vai terminar no 7, correto? Então, o bit de mais baixa ordem é o 0. De mais alta ordem é o 7. É tudo base 2, porque é binário, se é 0 ou é 1, então é o 2, né? Quantas possibilidades tem? Lembrando lá da análise combinatória da matemática. Se você tem duas possibilidades, você vai fazer quantas combinações? 2 bits. Possibilidade é 2, né? Então é por isso que é base 2. Então, 2 elevado a 0 sempre vai dar 1. 2 elevado a 1, 2. E assim por diante. Você vê que vai dobrando. Ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então é assim que você faz. Você vai alinhar os bits aqui em cima. E aí você vai pôr em potência de 2 e soma tudo. Se você somar todos esses números aqui, ó, vai dar 256, né? No caso de for binário, tudo número 1, 8 vezes o número 1, tá? Tudo bem até aqui? Então a gente está considerando apenas 8 bits para fazer o exemplo. Aí, ponto, faz de novo, ponto, faz de novo, ponto, faz de novo. 4 vezes você vai ter que fazer essa operação para converter cada um desses numerozinhos aqui, ó. Esse, vai gerar um número igual a esse que está aqui embaixo. Esse exemplo que eu dei é como se fosse tudo 1 aqui em cima. A regra é assim. Se aqui em cima está... Quer ver? Eu vou mostrar. Se aqui em cima é número 1, você vê qual posição que é. O bit de mais baixa ordem é o 0, né? Então é 2 elevado a 0, correto? Ok. Se é o bit de mais alta ordem, qual que é? O 2 elevado a 7, correto?
Ok, é só fazer. Quanto dá 2 elevado a 7? Ah, vamos aqui no bit de mais alta ordem, né? Vamos ver. Dá 128. Você pode fazer na calculadora lá. Você abre a calculadora do Windows. 2 elevado a 7, 128. Ok. Por que eu vou somar 128? Porque aqui está número 1. Aqui está número 0, ignora, não soma nada. Aqui está número 1, opa. Que posição que é? Está na posição, deixa eu ver, 0, 1, 2, 3, 4. Na quinta posição. É 2 elevado a 5, né? 2 elevado a 5 dá 32. Então eu tenho que somar 32. Ah, aqui é 0. Aqui ignora, não soma nada. Aqui, que posição que é? 0, 1, 2, 3. Terceira posição é 2 elevado a terceira. Quanto que é? 8. Então tem que somar 8. 0, 0, ignora, ignora. O bit de mais baixa ordem, quanto é? É o 0, né? 2 elevado a 0. Dá quanto? Dá 1. Então soma. Somando tudo, deu 169. Então, para eu converter esse númerozinho aqui em formato binário para formato decimal, o resultado vai dar 169. É assim que faz. Então, basta você repetir essa operação 4 vezes, como por exemplo aqui, né? Você vai obter esse endereço IP aqui embaixo. Pronto, converti o formato binário para formato decimal. Perfeito, tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo aí, Adalto? Tranquilo, deu para entender. Então era só isso. Tem uma ferramenta muito boa do próprio Windows, que é a calculadora do Windows. Você abre a calculadora do Windows, depois você dá uma olhada, ela é fácil, eu não vou nem mostrar aqui. Tem opções. Você quer modo científico, você quer modo financeiro, você quer modo programador. Opa, programador. Escolhe lá, modo programador. Você vai ver como é fácil. Você digita lá os numerozinhos em formato binário e a calculadora já te dá direto a conversão, tá? Não precisa nem quebrar muita cabeça. E ela faz o caminho inverso também. Você diz, ó, eu quero digitar em formato decimal, tá lá, DEC. Você digita lá qualquer número entre 0 e 255, ele já te dá a resposta em formato binário. Ela aceita os inputs em binário, em decimal, né? E aí você vai convertendo os endereços. Esses conjuntos de números, né? São 4 números, né? Que variam entre 0 e 255, separados por ponto. Esses números, eles são divididos em duas partes. Uma parte do número, a parte de mais alta ordem, ou seja, mais à esquerda, é usada para endereçar a rede como um todo. Vamos supor a rede aqui da minha casa. É 192.168.0. Esses 3 primeiros números é o endereço da rede. Aqui no meu caso, na minha casa. Não é sempre que é assim. E somente o último númerozinho, que varia de 0 a 255, é que eu uso para endereçar cada máquina. Então, o meu celular tem um número entre 0 e 255, meu laptop também, minha TV Smart também, minha impressora também. E todo aquele prefixo formado por 3 números sempre repete, é sempre igual. É o endereço da minha rede. Tudo bem? Então, a primeira parte mais à esquerda é o endereço da rede. A outra parte mais à direita
é o númerozinho que identifica o computador dentro daquela rede. Então, todos os computadores que estiverem na mesma rede vão ter o mesmo prefixo, né? O mesmo endereço de rede. Vocês já vão ver como que é. O protocolo que define isso são regras, são normas técnicas que foi planejado, discutido, aprovado e aí foi elaborado um modelo. Agora a gente tem que seguir. Por que é assim? Porque projetaram assim, os engenheiros da internet conceberam esse modelo assim. Então, os endereçamentos IP, tá? Não tem nada a ver com TCP, ó, tá até escrito errado aqui. Os endereços IP, eles são divididos em classes. Tem classe A, classe B, classe C. Essas outras duas aqui vocês ignoram porque nós não vamos estudar. Pensa só em ABC. Esquece os outros. Não interessa porque você não vai usar mesmo, tá? É só para cientista maluco lá fazer teste. A gente como administrador de rede nunca vai usar esse negócio. Então, originalmente a internet era A, B e C. A classe D é uma classe especial para endereçar grupos multicast. Isso aqui a gente não vai estudar, pessoal. Depois, se tiver curiosidade, pesquisa no livro o que é isso, tá? Eu não tenho planos para estudar isso aqui nesta aula. Se vocês quiserem, eu explico depois. Então, aquele endereço de prefixo, que é o endereço da rede que eu expliquei para vocês, ele pode ser de 3 tipos: A, B ou C. O que é que vai determinar se ele é tipo A, tipo B ou tipo C? É simples, pessoal. Aqui, tá vendo essa tabela aqui, ó? Você tem representado o espaço, né? O número. Eu não disse para vocês que são 4 números separados por ponto? Então, ó, aqui é o primeiro número, o segundo, o terceiro e o quarto. É o espaço de endereçamento que você tem. A classe A, ela usa somente um pedacinho pequeno, só o primeiro octeto. Por que chama de octeto? 8 bits, os primeiros 8 bits, até chegar no primeiro ponto, é o primeiro octeto. Então, endereçamento classe A utiliza apenas o primeiro octeto. Tá? Ó, dá para ver aqui em azulzinho, pintado em azul, tá vendo? É o pedaço que reservou para o prefixo da rede. Daqui para lá, pessoal. Opa, tô barbeirando. Daqui para lá é usado para endereçar o host, ou seja, o nó da rede. Todas as máquinas que estiverem na rede tipo A vão usar um endereço IP. Olha quanta possibilidade de 3 octetos, tá? Ah, tá. E a rede classe B? A rede classe B é o meio termo, né? Ela pega 2 octetos, vai ser o prefixo, né? Prefixo da rede, endereço de rede. Tá pintado em azulzinho aqui, ó. E o que sobrar, mais 2 octetos que sobram, né? É usado para atribuir endereço para máquinas. E a classe C? A classe C usa tudo isso aqui como prefixo. Olha a minha casa aqui. Minha casa é classe C, né? Eu não disse para vocês que o meu roteador Wi-Fi aqui ele é 192.168.0.1. Ó, já falei 3 números para você. São esses 3 primeiros octetos
é o prefixo da minha rede. E só esse último octeto que foi reservado para endereçar as máquinas da minha casa. Eu só tenho quantas possibilidades? De 0 a 255 aqui, não é? Então eu não posso crescer a minha rede aqui na minha casa com mais de 255 máquinas. Mas dá de sobra, né? É só uma familhinha aqui de 4 pessoas, né? Então, entendam assim, pessoal. Quando você vai projetar uma rede para o seu escritório, para a sua empresa ou para a sua casa, é você que vai ter que dizer, vai ser classe A, classe B ou classe C. É o administrador de redes que desenha, que calcula esses números todos. Ah, entendi, professor. Então, classe C é para rede pequena. Sim, correto. Um escritóriozinho de contabilidade tem lá 20 funcionários, cada um tem um laptop, uma impressora. Tá bom, tá de bom tamanho. Rede classe C. A grande maioria das redes são classe C. Agora, numa escola, no Instituto Federal, não dá, né? Com certeza tem mais de 256 computadores. Aí o cara que projetou a rede lá, o Darwin, né? Com certeza ele não atribuiu numeração classe C para o Instituto Federal. No mínimo classe B, né? Porque ele vai ter mais de 256 máquinas lá. E a classe A? A classe A, então, você pode usar 3 octetos para atribuir endereços para as máquinas. Dá para pôr máquina pra caramba. Você faz aqui, ó, 2 elevado a 7 e vai subindo. Você vai ver que dá muita máquina. Então, o administrador da rede, ele que vai ter que escolher a classe. Se ele vai querer bastante máquina na rede dele, ele vai põe C, B ou A. Por outro lado, vamos supor que eu tenho uma empresa, né, onde eu trabalhei, a Ericsson, multinacional, né? A rede dela se espalha pelo mundo todo. Ela tem uma rede privada que se espalha pelo mundo todo. Ninguém acessa a rede dela, mas cobra o mundo todo a rede dela. Toda cidade de médio porte tem um site da Ericsson. Imagine a Coca-Cola. Coca-Cola também, até lá em Jacutinga, na minha cidadezinha, Minas Gerais, tem Coca-Cola. Olha o tamanho da rede dessa empresa. Como que você achava que você tem que fazer? São muitas redes, mas cada uma é pequena, não é tão grande assim. Então, ela vai precisar de bastante rede, muitas redes, uma para cada cidade do mundo. E cada rede nem tão grande assim, né? Então a Coca-Cola deve ser aqui, a Ericsson também deve ser aqui. Aí a gente precisa saber, né? É por isso que foram criados 3 tipos de classe de endereçamento, tá bom? Classe D não é usado, pessoal. A gente não vai nem estudar esse negócio. Classe E ficou lá em branco, ninguém usa. Eles projetaram, falaram, vamos reservar essa classe E aqui para expansão futura da rede, sei lá, não existe. A D também é multicast. Multicast ainda é usado, pessoal. É multi-endereçamento. Ou seja, você vai endereçar o seu pacote que a sua máquina está transmitindo, não somente para uma máquina, mas para várias máquinas ao mesmo tempo. Você quer que todo mundo receba aquela mensagem. Mas é um caso assim mais
complicado de explicar. Depois que eu der essa aula aí, a gente entra naquele assunto, caso seja de interesse de alguém. Então, como já disse, o endereçamento, o espaço que você tem de números, 4 octetos, é dividido. Uma parte vai ser rede, outra parte vai ser host. Aqui no caso está tendo um exemplo. Que classe é aqui, hein, Adalto? Sabe me dizer? Metade para cada um? Aqui é classe B, né? É meio a meio, tá bem no meiozinho aqui, ó, classe B. 2 octetos para rede, 2 para host. Tá azulzinho aqui, tá vendo? Então, fazendo de conta que eu tô usando aqui 8 bits, que é 1 byte, para a rede. Mais 8 bits, 16 bits, né? 8 mais 8 é 16. Tô aqui. 16 bits. Tudo bem? Tudo tranquilo. Aí, né, nessa definição, né, dos meio a meio, aí explicando ali, ele vai dando o limite de entrada, né? Sim. É um exemplo aqui, só genérico, né? Você tem 16 bits para endereçar a rede e mais 16 bits para endereçar os nós, os hosts. Se você elevar 2 a 16, você vai ver quanto número que dá para endereçar. Então eu acho que o meio termo aqui é o que mais usa, né? Talvez. A gente tem que ver na prática, né? Então aqui variando de 0 a 255. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Então imagine. Aqui 255 possibilidades vezes 255. Olha que número grande que dá, tudo isso de máquina. Aqui mesma coisa, tudo isso para redes. Só que tem um ladrão de bit aqui, sabe? Tá vendo esse vermelhinho aqui? O primeiro bit de mais alta ordem para a classe A não pode usar. Ele é sempre zero. Por quê? Quando você vai ver esse bit valendo zero, você de cara já sabe, é uma classe A. O computador, né, os roteador, tudo, eles vão por aqui. Como que ele vai fazer a leitura desses bits todos aqui, né? 4 octetos. Primeiro ele lê o primeiro bit. Se o primeiro bit for zero, o roteador fala, é endereço classe A. E aí como é que ele faz? Ele já vai saber, né? Que o primeiro octeto aqui é endereço de rede. Para o roteador, o que interessa? É só isso. O que vem depois não interessa. Ele já sabe para qual rede ele vai retransmitir aquele pacote, né? Mesma coisa aqui. O roteador lê os dois primeiros bits. Se for 10, né, 0, ele já vai saber, olha, esse é o endereço classe B. Então ele vem aqui, ó. Ele vai ler somente esses dois primeiros octetos. É o endereço da rede, é o que interessa para o roteador. O que vem depois não interessa. E retransmite aquele pacote para a rede apropriada, né? Ah, professor, e como é que vai chegar lá no destinatário final? Ah, tá. Quando chegar na rede final, vai ter lá um switch, um outro roteador, alguma outra caixa preta que vai distribuir para o destinatário final. O importante o roteador fez, jogou na rede. Lá na rede tem alguém que vai endereçar a parte de host, tá bom?
E classe C, se o roteador vê que está lá 110, 0, os 3 primeiros bits, né? Ele vai pegar essa parte aqui, esses 3 primeiros bytes, ou esses 3 primeiros octetos, e vai interpretar, olha, isso aqui é o endereço da rede. Por exemplo, a rede da minha casa, 192.168.0. E aí que ele vai saber para qual porta ele vai retransmitir aquele pacote, para qual rede ele vai endereçar. Esse é o roteamento, é só endereço de rede que interessa, né? É lógico que depois que caiu nessa rede aqui da minha casa, o meu roteadorzinho Wi-Fi ele vai entregar para mim, no meu celular, no meu laptop, né? Na minha Smart TV. A classe D e classe E a gente não vai estudar, né? Classe E não é usada, foi reservado para uso futuro. A classe D é usada para multicast. Algum software aí que quer mandar um aviso geral para todos que estão na rede, ele manda multicast, todo mundo recebe aquela mensagem. Mas a gente não vai analisar, não vai estudar isso. Tudo bem até aqui? Então, com base nesses vermelhinhos aqui, você já tem como saber classe A, classe B ou classe C, tá? Você sabe quais endereços. Se você precisa bastante nós, você vai usar um classe A ou B. Se você não precisa de bastante nós, você vai usar um classe C, que tem apenas um octeto reservado, ou seja, de 0 a 255. No máximo 255 endereços. Redinha pequena, é sempre classe C. Residencial, um escritóriozinho de contabilidade, uma lojinha, é tudo classe C, tá? Só as grandes redes que usam A e B. Então, pessoal, essa tabelinha aqui, eu acho o seguinte. Faz uma colinha, decora esses números aqui, ó, para simplificar a nossa discussão. Ó, o primeiro octeto, né, antes do primeiro ponto, em formato decimal. Se o número for entre 1 e 126, você já pode dizer que é uma rede classe A. Se o número for entre 128 e 191 é B. Se for de 192 para até 223, classe C. E como que eu cheguei nesse númerozinho? É só fazer as contas, depois vocês fazem em casa com paciência, né? Como que funcionou? Você vai começar do primeiro octeto. Tudo zero não pode, começa do 1, certo? E aí vai calculando. Só que tem esses bits aqui, né? Tá vendo? Então você tem que reservar na classe A somente 7 bits. 2 elevado a 7 dá quanto? 128, né? Só que você começa a contar do zero. Então vai dar 127. Quantas possibilidades de numeração eu tenho aqui, ó? Seriam 8 bits, 7 bits. De 0 a 126, né? 1 a 126. O 127 não conta porque o binário começa do zero, mas zero não pode porque é inválido. Então eu comecei do 1. Do 1 até 126 é classe A. Cheguei aqui. Classe B. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Olha, bastante, né? Só que os 2 primeiros bits não pode usar. Eu tenho aqui
16 bits, menos esses dois vermelhinhos, eu tenho 14 bits, correto? Então é 2 elevado a 14. Olha quantas redes que dá para eu criar. Se eu parei aqui no 127, no primeiro octeto, então a classe B vai de 128 até o que eu consegui calcular. Mas no 191, tá? É o primeiro byte só que eu estou vendo, é o primeiro octeto só, tá? Então, se você pegar 8 bits, tira 2, vai dar 191. E assim por diante, tá, pessoal? 192, por quê? Vamos lá. Classe C. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Nossa. Tenho 3 octetos, né? Mas tira 3 bits. 3 vezes 8 dá 24, menos 3 bits. Tenho 21 bits. 2 elevado a 21. Eu tenho tudo isso de possibilidades para rede. É milhões, é bilhões de redes, dá para calcular aqui. E o endereço? Por que começa no 192? Eu estou considerando apenas o primeiro octeto. 2 elevado a 8 dá 256. Mas você tira 3 bits. Isso aqui não pode, que já usou para identificar a classe. Então sobrou apenas o quê? No primeiro octeto aqui. 2 bits, né? Eu parei a numeração aqui no 191. Então, dá quantos números? De 192 a 223. Dá pouquinha coisa, né? 223 menos 192, sei lá quanto que dá esse número, que é exatamente 2 elevado a 3. Tem que fazer as continhas direitinho, a gente acaba se perdendo. O que eu acho mais fácil, memoriza esses numerozinhos aqui. De tanto você praticar, você já vai lembrar de cabeça. Se você fizer essas contas malucas aqui que eu estou exercitando aqui, acabei me perdendo. Você vai chegar nesses números aqui. É só seguir esses binários aqui, ó. Tá vendo? Tudo bem, Adalto? Tá meio confuso, né? Sim, mas eu acho que dá para entender, sim. Por que é zero aqui, por exemplo? Olha, dá para entender. Se é um pouco da área binária, dá para entender. Por que é zero aqui, por exemplo? Porque o último octeto, se você puser lá 255, não é um endereço válido. Você não pode atribuir esse endereço. Então eu já vou explicar para vocês lá na frente. Tem alguns endereços aqui, ó. Por que eu não usei o 127? Ó, eu parei no 126 aqui. E aqui eu já comecei no 128, classe B. Não tinha que começar no 127? Não pode. Não pode atribuir endereço com o número 127. Eu vou explicar logo a seguir. Então tem umas exceções, além de ser umas continhas chatinho de fazer, tem que incluir as exceções. Tem as exceções desses bits que foram roubados aqui, né? Mas, para resumir, ó, se for prefixo de 1 a 126 é classe A, de 128 a 191 é classe B, de 192 até 223 é classe C. Classe D e E não vamos estudar, a gente não vai usar esse negócio. Aqui já está falando, ó, por que não usou 127, tá? É o endereço de loopback. Eu já vou explicar. Vamos entender esses números primeiro. Então, isso daqui, como eu já expliquei, né?
Endereço do tipo A usa apenas 7 bits, porque o primeiro bit é 0. O roteador vê que é 0, ele já sabe que é classe A. Ele vai entender como que ele vai ler os bits que vêm a seguir, né? Que são 4 conjuntos de 8 bits, tudo na sequência. Aqui calculando, né? Quantas possibilidades de rede do tipo A? Até 128 redes, tá? Dá para fazer pouca rede no classe A. É você que escolhe. Se você quer poucas redes, você acha que na sua empresa não vai existir mais do que 128 filiais, né? Cada filial é uma rede. Então você fala, tá de bom tamanho, eu vou usar isso aqui. Só que uma rede vai ter muita máquina, né? Pessoal, classe A, para falar a verdade, eu nunca vi. Dá para endereçar. Você pode usar a classe que você quiser da porta para dentro na sua rede local. Mais para frente a gente vai ver isso. O classe B, em vez dos 16 bits, ele só pode usar 14. Por quê? Os dois primeiros bits exatamente está indicando que é uma classe A, né? Classe B. O roteador lê primeiro os dois primeiros bits, ele sabe que é classe B. Se o primeiro bit não for 0, ele lê o segundo. Se o segundo for 1, 0, ele fala, já é classe B. Se for 1, 1, aí ele lê o terceiro, vai ser 110, vai ver que é classe C, ó. Tá vendo aqui? Esses bits você não pode atribuir para endereçamento da rede sua. São reservados para o roteador, para ele poder identificar a classe. Então, 2 elevado a 14 vai resultar em 16.384 redes. E a outra parte que sobrou, que eu vou atribuir a outra metade, né? Não é bem metade, mas a gente fala os outros 2 octetos. Vou poder endereçar até 65 mil máquinas. E a classe C? Classe C, ela tem um prefixo de 3 octetos, 3 bytes, né? 3 números que vão de 0 a 255. Isso resulta em tudo isso aqui de redes. Se você levar 2 a 21, por que 21 e não 24? Porque os 3 primeiros bits não pode usar, né? Tá aqui, ó. Depois, se você tiver paciência, quebrar a cabeça sozinho em casa, se fizer as continhas, vocês vão ver que bate. 2 elevado a 21 dá 2.097.152 redes. Só que a parte endereçada para host, como aqui em casa, né? Somente 256 endereços. Então, o administrador de rede vai primeiro escolher se eu quero uma classe A, B ou C. Depende de quantos nós vai ter na sua rede. Depende de quantas redes você quer atribuir endereço dentro de toda a sua empresa. E esses números aí? Pessoal, é assim, funciona da seguinte maneira. Da porta para dentro aqui da sua casa, você dá o endereço IP que você quiser. É livre. Não tem problema. Professor, mas você atribui o número que você quiser e todo mundo faz igual, vai dar repetido, né? Não pode ter endereço repetido, senão a rede cai e dá uma confusão danada. Então, como que é feito? Tem uma regra. Da porta para fora, no mundo inteiro o número é único. Da porta para dentro, você faz o que você quiser na sua rede. E como que faz para o meu laptop? Que com certeza vai ter endereço repetido com milhões de laptops, milhões de residências por aí.
faz para falar com a internet? Quando ele passa pela Vivo, que eu estou conectado na operadora Vivo, a Vivo ela usa um outro endereço da porta para fora, tem uma tabelinha assim, é bem temporária, só naquela conexão que funciona. Olha, esse endereço aqui da porta para dentro, 192.1.1.192.168.0.10 é o laptop do Argemiro. Só vale aqui na casa dele. Eu vou associar esse IP com um IP externo, que vale no mundo todo, né? Esse sim é a Vivo que controla. Com um IP 200 ponto alguma coisa. Então, para a internet, o meu laptop recebeu o endereço IP 200 ponto blá blá blá. Quando eu conecto no Google lá, é isso. Só que esse IPzinho aí, ele é dinâmico. A hora que eu desconectar do Google, aquele lá ele já joga fora, ele já pega aquele 200 ponto blá 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 e atribui para o celular da minha filha, sei lá. Entende como que é o negócio? É bem dinâmico. Esse número que a Vivo deu para mim, que é para eu sair na rua, ele é gerenciado mundialmente. Tem o centro da internet, onde tem essa tal de IANA. É ele que deu o endereço para a Vivo. Falou, ó, Vivo, você vai usar esse número aqui. E no mundo inteiro ninguém mais usa. A rede pública. Rede privada, da porta para dentro, você usa o número que você quiser. Aliás, não é bem assim. Tem uma faixa de números reservado para uso privado, ou seja, dentro da sua casa. Quando você sai para a internet, é feita uma conversão, né? Do inglês é chamado de Network Address Translation. Conversão de endereços de rede. A gente vai ver, tem um protocolo que faz isso. E quando ele converte para um endereço público mundial, esse sim, com certeza é único. A Embratel, a Vivo, a Claro, cada um tem um endereço, tá? E quem é que concede essa numeração? É o IANA, Controle Mundial. Esse é o órgão central da internet. Pessoal, vale aqui um comentário. O protocolo TCP/IP, ele foi concebido, ele foi projetado, testado. Não foi para ser internet. Ele era uma rede militar dos Estados Unidos. Somente as Forças Armadas Americanas poderiam usar. E para os sites, né, de Exército, Aeronáutica, Marinha, dava, tá de bom tamanho, né? Tem número pra caramba, vocês viram quantos milhões, né? Aí essa rede funcionou há muito tempo lá para uso militar, que era uma rede para alarmar, né, se estava caindo míssil. Era uma rede de alarmes de mísseis. Então, toda a cidade dos Estados Unidos era conectada com essa rede. E tinha uma torre enorme com uma sirene. Se essa sirene tocasse, as pessoas iam se abrigar, né? E quem é que acionava essa sirene? Essa rede TCP/IP. Só que o que aconteceu? Eles começaram a conectar computadores nessa rede. Então conectou vários sites, né? Várias brigadas militares, vários, como é que chama? Base aérea, aquelas coisas tudo. Todos os sites da Força Armada. Aí ficou tão bom, funcionou tão bem, né? Que o governo americano falou, vamos abrir para as escolas americanas, universidades, centros de pesquisa. Vamos ampliar essa rede. Inclusive aqui no Brasil, ela veio abrir para os brasileiros, foi criado aqui no Brasil um órgão do estado de São Paulo, a FAPESP,
Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. É a FAPESP que controla isso aqui no Brasil. Ela que trouxe a internet para o Brasil. Mas somente, é uma coisa que os Estados Unidos, somente a universidade. Foi para a Unicamp, foi para a USP, né? Foi para laboratórios de pesquisa, onde eu trabalhei lá na Telebrás. Lá foi o primeiro lugar que chegou a internet no Brasil. Olha que privilégio que o Argimiro teve. Eu conversei com os caras lá nós recebemos visitantes lá dos Estados Unidos para implantar a internet no Telebrás, Fundação Centro de Pesquisas e Desenvolvimento. E aí, rapidamente, essa rede começou a crescer demais, que é uma rede muito legal. E aí, o governo brasileiro e o governo americano, bem devagarzinho, isso aí por volta de... Somente em 1993, 95, abriu para o público em geral, né? Era restrito, centro de pesquisa, universidade, forças armadas. Abriu para o comércio. Nossa, os comerciantes adoraram, né? Pô, vamos criar o site, vamos vender, né? Criar site de compras. Aí começou. E essa rede cresceu desordenadamente, vertiginosamente. Foi um crescimento vertiginoso, ultra rápido. A internet cresceu, foi longe. E o que aconteceu? Sabe esses endereços aqui que eu estou explicando para vocês agora? Esgotaram, né? Pessoal, há muitos anos, faz décadas, que não existe nenhum número de endereço IP disponível para atribuir para mais ninguém. Ai, professor, e como é que a internet cresce? Ela cresce, sim. Tem um jeitinho. Eu vou explicar já para vocês. Então, essa IANA, ela atribui endereços para cada região do mundo, né? A nossa região é o LACNIC, que é LAC de Latin America. Network Information Center, é a sigla. Tem uma entidade, eu acho que é a FAPESP, né? Que controla esse LACNIC para toda a América do Sul. E dentro do Brasil tem o registro.br, tem até esse site, que é quem atribui endereços IP dentro do Brasil. Mas há muito tempo já esgotou esses endereços. Eu não sei como é que estão controlando, sei lá, só se alguém abrir mão, né? A firma faliu, não usa mais, devolve o registro, aí atribui para outro. Eu não sei como é que é feito isso, porque não existe mais números para ninguém. Então, no mundo todo, cada continente tem uma numeração. Então, se você vê o endereço IP de alguém, você já sabe geograficamente onde é que essa pessoa se localiza, né? África, Network Information Center. Asia Pacific Region, Extremo Oriente, né? Japão, China. ARIN, North America Region, Estados Unidos, Canadá. LACNIC, somos nós, né? Latin America and some Caribbean Islands. Tem Cuba. Tem lá o país do Garri, né? A República Dominicana, Haiti, todas aquelas ilhas do Caribe. Europa e Oriente Médio. Oriente Médio são as Arábias, Turquia, né? E Ásia Central, onde que é? É a Índia, aquela região lá. Então, se você olhar nessa tabelinha aqui, ó, tem uma tabelinha mais na frente. Você sabe de onde que é o endereço IP, de onde é que a pessoa está mandando mensagem. Agora sim chegou aquela explicação que eu queria dar para vocês.
Eu não disse para vocês, ó, que da porta para dentro, a minha rede, na minha casa, eu atribuo qual endereço IP eu quiser. Não preciso ter controle nenhum, desde que eu siga pelo menos esse prefixo aqui, ó. Ó, eu vou usar um classe C, vou escolher classe C. Eu tenho que usar 192.168, tá? Pelo menos isso eu sou obrigatório usar. Dali para frente, eu ponho o número que eu quiser, né? Esses dois octetos aqui estão livres. Eu não falei para vocês que classe C pega 3 octetos? Sim, falei. Então, eu tenho um octeto aqui livre para dar o número que eu quero, mas daqui para lá eu tenho que usar esses dois números. É reservado para rede privada. Então, eu posso criar uma rede. Classe B, por exemplo, né? Eu pego aqui, ó. Não, é classe C. Não tem classe B, não. E daqui para cá, ó, é rede. Daqui para cá, não. Tudo isso aqui é rede, ó. Classe C é assim. Somente esse último octeto aqui de 0 a 255 que vai ser a minha parte endereçar máquinas, host. Então, se eu botar 1 ou 10 aqui, tudo é endereço de rede, tá? Ah, eu quero criar uma rede de classe B dentro da minha casa. Pode criar, fique à vontade, use e abuse. Use esse prefixo aqui. Ah, eu quero criar uma classe A dentro da minha empresa, né, na firma lá, no IF, né, na escola. Sei lá, o Darwin, né, que administra a rede lá para nós, ele deve ter escolhido esse prefixo aqui, classe B, tá? Então, o que é importante lembrar dessa tabelinha? Se você vê algum endereço IP que tenham esses prefixos aqui, ó, você já pode falar, é um endereço IP privado, ou seja, esse endereço aqui jamais você vai achar na rede pública, na internet, porque é privado. Ah, professor, mas se todo mundo começar a usar isso aqui, ó, 192, 168, blá blá blá, vai começar a repetir. Vai, com certeza. Mas o que acontece? O meu laptop não conhece a rede do Instituto Federal. Aqui é privado, lá é privado, a rede fica escondida atrás do roteador. Ah, professor, e como é que seu laptop se conecta com o IF? Ah, agora é que vem a teoria. Discussão entre endereço IP público e reservado. Por que criou essa divisão? É porque, pessoal, os números se esgotaram. Então eles fizeram essa divisão, rede pública e rede privada. E com isso eles conseguiram continuar atribuindo mais números. Vão atribuir número repetido, né? Mas não tem problema, porque a minha rede não enxerga a outra rede privada. Ela é obrigada a passar pela rede pública, faz aquela conversão de endereço privado para público, chega no destinatário, novamente converte de público para privado, e aí sim as duas máquinas se falam. Esse processo de tradução de público, de privado para público e de público de novo para privado, é chamado de NAT, no inglês, Network Address Translation, conversão de endereços de rede. Então, o meu roteadorzinho lá, aquela coisinha lá minúscula, custa R$90, aquela caixinha lá, tem duas anteninhas. É ele que faz isso. Eu configurei ele e falo, ó, você vai estar conectado em duas portas. Nessa porta que vem da rua, e você vai ter várias conexões internas, uma para cada computadorzinho que está aqui.
Então, só que o endereço que vem da rua, a Vivo que me deu esse endereço. Você pluga lá o cabinho que vem da Vivo no roteadorzinho, ele já acha, é automático, é plug and play, não precisa esquentar muita cabeça. Às vezes eu nem sei qual é, mas se eu abrir entrar, fazer login naquele roteadorzinho, eu vou ver qual é o meu endereço público. Não precisa ficar digitando, anotando o número. Você plugou, ele já acha. Um roteador fala com o outro e vão trocando as mensagens. Pessoal, já está acabando. Aliás, essa aula aqui até que foi bem. Tem umas regras, o que é proibido, né, fazer. Se você atribuir endereço manualmente, você é administrador da rede. Estou lá na Ericsson de Indaiatuba, eu desenhei lá a minha rede privada, né? E aí cada computador, chega um funcionário novo lá, traz o laptop, ó, conecta na rede. Eu tenho que atribuir o endereço IP para plugar o cabo da rede. Aí eu dou um número para ele. Só que se eu me esquecer que eu já dei esse número para alguém e dar o mesmo número para duas máquinas iguais, não pode, é proibido. O que acontece? Cai a rede inteirinha da empresa, trava tudo, ninguém trabalha. Isso aí já aconteceu lá. Cuidado, isso é muito perigoso. Já aconteceu várias vezes lá na empresa. Antigamente, né, no começo da internet, se atribuía endereço IP manualmente, você tinha que anotar. Mas olha que loucura, né? Você está lá trabalhando, eu sou administrador de rede. Só que somos uma equipe, né? Tem eu e mais dois que também administram a rede. Se eu atribuir esse endereço aqui e não avisar meu colega que eu já usei esse endereço, ele vai lá e atribui também para outra máquina. Era isso que acontecia lá. Parava tudo. Meu Deus do céu. E além de dar um trabalho enorme, né, ficar atualizando aquela tabelinha. Ah, o funcionário pediu demissão. Vai lá e libera o número. Ah, chegou um. Atribui o número. Qual número eu vou atribuir? Será que ninguém já usou esse número? Olha que confusão. Atribuir endereço IP manualmente não é uma boa ideia. Só para comentar, não está no slide aqui. Vocês já ouviram falar do DHCP? Já viu, Adalto? Então, DHCP é o Dynamic Host Configuration Protocol. Você fala assim pro roteadorzinho, aquela caixinha lá de pequenininha, né? O meu roteadorzinho Wi-Fi. Ó, você vai atribuir automaticamente esses IPs aqui, ó. Nessa faixa de 0 até X. E ele cuida disso para você. Ele vai garantir que jamais vai atribuir dois endereços IP. Um endereço IP, o mesmo número para duas máquinas diferentes. Então não pode, na mesma rede, fazer isso. Na minha casa eu fiz. E na casa do vizinho ele tem o mesmo número, tudo bem, a rede dele é privada, escondida, não estou vendo. É outra rede, não está na mesma rede. Na mesma rede não pode ter dois números iguais. Tudo bem até aqui? Ah, tá. Nossa. Bacana. Vamos lá, pessoal. Então, você pegando aí um DSP, olhando para ele, lembra aquele númerozinho que a gente viu lá na frente? Vamos ver aqui.
Eu disse para vocês, ó, classe A, classe B, classe C, tem os prefixos, mas olhando, decorei qual é o prefixo, eu já sei qual classe que é, eu já sei como dividir, né? A parte, voltando aqui. Essa tabelinha aqui. Aqui eu sei qual parte é rede. Tá em azul aqui, ó. Classe A é o primeiro octeto. Classe B até o segundo octeto é rede. Classe C até o terceiro octeto é rede. Então eu divido parte de um endereço é endereço de rede, outra parte de endereço é o endereço do nó da rede. Só saber se é classe A, classe B ou classe C é suficiente? Ó, eu digo para vocês que não. Ah, professor, mas você falou que é assim que divide. Mas tem um porém. Tem a maneira correta de separar quais bits estão endereçando a rede e quais bits estão endereçando o nó, o host da rede. Por que precisa usar essa máscara de rede, né? Cadê? Máscara de rede. É porque é assim que o roteador trabalha, ele faz essa separação processando da seguinte maneira. Vocês vão aprender como é que calcula, como é que separa endereço de rede de endereço de host. Quantos bits eu estou usando para endereçar a rede? Quantos bits eu estou usando para endereçar a host? Ah, professor, é só ver que classe é. Classe A é o primeiro octeto, classe B os dois primeiros octetos, classe C os três primeiros octetos. Endereço de rede. Sim, mas não é exatamente no ponto, né? Eles são separados por ponto, né? Que você determina o endereço de rede. Às vezes pode variar um pouco. Então, a maneira correta é você usar a máscara de subrede. A gente vai ver como é feito esse cálculo. É simples, é fácil, é pura continha de aritmética, facílimo. E como é que se apresenta uma máscara de subrede? É assim, você tem lá 4 octetos. O que é um octeto? É um conjunto de 8 bits. Então você vai ter 4 octetos na sequência, tudo na forma de bits, né? O computador ele enxerga assim, binário. A gente só converte para decimal para se tornar legível, só para o ser humano ver. A máscara de rede, ela começa do bit mais significativo, ou seja, no bit mais à esquerda, com o número 1. E aí vem uma sequência de 1, tudo 1, sem interromper na sequência, sempre 1, até certo ponto. Daquele ponto em diante é tudo 0, 0, 0, 0, 0. A máscara de rede é assim, simples, não é, pessoal? Olha lá. O que é? 255, 255, 255. É tudo número 1, né? Se você converter para binário, correto? E aqui, daqui para frente, ó, é tudo 0, correto? Correto. Aqui é a mesma máscara. Tudo 1 e aqui é tudo 0. Então, você vai fazer uma continha muito simples. Continha de... qualquer criança faz, é simples. Você vai alinhar o seu endereço IP, que é esse cara aqui, é um número decimal, né?
você vai alinhar ele com o endereço de máscara de rede, tá? Ponto alinhado com ponto. Então vamos lá. Aí o que acontece? Você vai fazer uma conta. Converte tudo isso para binário. Pega a calculadorazinha do Windows lá. É fácil de fazer. Põe lá na calculadora do Windows. Ó, primeiro você escolhe. É científico, é programador, é financeiro. Olha, eu quero programador. Depois você fala para a calculadora do Windows. Eu quero digitar o input em DEC, DSC, decimal. Aí você digita lá 192. Aí ela responde para você que 192 é um conjuntinho de 8 bits lá, não sei como que é agora. E você põe aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Você vai alinhar os bits aqui, né? Vai ter 4 vezes 8, né? Cada octeto são 8 bits, né? São 4 octetos separados por ponto. 4 vezes 8 dá 32 bits. É bit pra caramba, né? E põe lá tudo separadinho por ponto. Igual tá aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Aqui. Você vai ter um número assim. Eu te dei um número assim. Você converteu e achou um número assim. Certo? Já ensinei como é que converte. Pega a calculadora do Windows lá. Porque daqui para lá é melhor usar a calculadora. Dá para fazer na mão. Só que duas coisas. Tanto é chato pra caramba fazer, como é difícil explicar. E terceiro, você vai errar pra caramba também. Vai na calculadora, vai na confiança. Melhor. Então eu peguei um número assim, cheguei num número assim. Fácil de fazer, pessoal. É trivial. Qualquer criança faz. Não vai dizer que não entendeu. Chegou aqui. Aqui. Aí eu pego a máscara, né? A máscara é fácil. 8 vezes. Mais 8 vezes 1. Mais 8 vezes um trenzinho, né? Tudo 1. Depois desse ponto é tudo 0. Alinhei os bits, tudo certinho. Bit alinhado com bit. Ponto alinhado com ponto. Aí ficou fácil. Você vai fazer uma continha de somar. Como é que o computador soma bit com bit no binário? Fácil. Você vê aqui em cima. Aqui é 1. Aqui é 1. Resultado embaixo dá o quê? 1. 1 com 1 dá 1. Oh, legal. Bacana. 0. Faz de conta que é 0 aqui, né? No meio dos bits lá vai ter um 0. 0 com 1 dá o quê? Dá 0. 0 com 1 dá 0. 0 com 0 dá o quê? Dá 0. Aqui, ó. Todos esses 8 bits vai comparar tudo com 0. É o AND, lógico, né? AND é assim, se for os dois 1, dá 1. Se qualquer um dos dois for 0, dá 0. Fácil. Então, 0 com 0 dá 0. Qualquer coisa com 0 vai dar 0, tá? 0 com 0 também dá 0. Só se for 1 e 1 aqui, você vai pôr 1 embaixo. Aí você vai ter um número aqui embaixo, né? Como resultado.
naquele formato lá de cima, em binário. Converte de volta para formato decimal. Aí você vai ter o endereço de rede em formato decimal. Deixar para vocês fazerem em casa, hein? Exercício. Descobre qual é o endereço de rede desse endereço IP aqui, ó. Eu te dei a máscara, faz a operação END binário e me fala qual é o endereço de rede desta máquina que tem esse endereço IP. Mesma coisa aqui. Pergunto, essas duas máquinas, esses dois computadores aqui, estão na mesma rede? Se o resultado embaixo for igual, digo que sim, tá? Pessoal, não vale, tá? Você fala, tá na cara que tá na mesma rede. Eu tô vendo que tá em decimal, mas não é sempre assim não, tá? Faz a continha, é um exercício. Tem alguns endereços IP que têm funções especiais. Você não pode usar, está reservado para a operação da rede. Reservado para o sistema, né? O endereço 0, como aqui, ó. Essa parte aqui. Se eu pusesse somente o prefixo, que é o endereço da rede, né? E depois eu preencher tudo com 0. O que eu estou falando? Eu estou falando assim, ó, acaba com 0, né? Então não é endereço de nó de rede, nenhum computador. É um endereço que se refere à rede como um todo. É o endereço da rede, né? Na parte que identifica a host. Se tiver tudo 0, eu estou dizendo assim, ó, isso aqui é o endereço de uma rede. Endereço para todos ao mesmo tempo. Endereço de broadcast. Broadcast significa o quê? Vamos traduzir do inglês esse negócio. É um espalhamento. Eu jogo uma mensagem na rede para todos ouvirem. Todos que estiverem na mesma rede que eu vão ouvir. Eu não enderecei para uma máquina específica. É como você faz lá na rádio FM, né? Você liga o radinho e você escuta. O radialista está falando, tem uma torre que espalha no ar aquele sinal. Milhões de radinhos ouvem. Isso é um broadcast, quer dizer, um espalhamento em todas as direções, para todos que estiverem ouvindo. Mesma coisa o computador numa rede. Uma mensagem para todo mundo ouvir. Se é uma mensagem broadcast. Basta você pôr no endereço de destino o número 255. Aqui, por exemplo, ó, daqui para lá, onde está a rosinha aqui, é endereço de rede. Onde não está a rosinha é endereço de nó, endereço de host, das máquinas que estão na rede. Então, essa aqui, por exemplo, está com o endereço 200. Essa aqui está com o endereço 201. E se em vez de eu pôr o número da máquina, eu ponho aqui 255. Todas as máquinas que estiverem nesta rede, prefixo cor-de-rosa aqui, vão receber minha mensagem. Eu fiz um broadcast, eu espalhei uma mensagem para toda a rede. É isso. Por que fala último endereço? O último é o 255, não começa no 0? É o primeiro, é o 0. O último é o número máximo, o 255. Então, o 0, como falado aqui na linha anterior, significa endereço de rede.
O 255 significa endereço de broadcasting. Então você nunca vai poder atribuir um endereço para uma máquina terminando. É a terminação, é a partir de host só que estou falando. Com 0 ou com 255. E esse trem aqui, loopback, olha que palavrão difícil, escrito em inglês. O que quer dizer loopback? Pessoal, loopback, imagine, eu estou no meu computador aqui, meu laptop. Se você abrir aquela pastinha lá, aquele programinha do Windows, gerenciador de tarefas, aí tem uma orelhinha lá, processos, mostra tudo que é programinha que está rodando na sua máquina. Tem centenas rodando. Você não vê, você não chamou, mas ele está lá rodando, porque o próprio sistema que chamou ele e roda, sem aquele software básico, a máquina não funciona. Apenas uma pequena parte que são os aplicativos que você chamou. Inclusive vão ser listados lá. E como é que você se comunica com o sistema? O sistema se comunica com os aplicativos seus. Eles fazem de conta que tem uma rede, mas essa rede não existe. Na verdade é a máquina conversando com ela mesma. Então, um programa, a mesma máquina, quer mandar mensagem para outro programa na mesma máquina. O que ele faz? Ele faz de conta que existe uma rede e qual é o endereço dela? É esse endereço aqui, ó. Começa com 127. Toda vez que o Windows quer falar com ele mesmo, ele usa esse endereço aqui. Transmitiu, jogou na rede e ele mesmo pega de volta. Olha que tonto. Mas é assim que funciona, pessoal. O Windows manda mensagem para ele mesmo e ele mesmo recebe. É conveniente fazer isso por razões técnicas, mas é assim que funciona. É o loopback. Back quer dizer que volta para você. É um looping, é um laço. Você manda mensagem e você mesmo pega. É igual o cara vai bater pênalti. Ele chuta, corre lá e defende. Estranho, né? Mas é assim que funciona. Então, esse númerozinho é só para dizer, ó, você não pode usar. Porque está sendo usado pelo sistema na função de loopback. Não vai para a rede essas mensagens, vai para o próprio sistema. Então por hoje é só. Foi somente uma introdução ao endereçamento IP. Tem muito mais coisas. Essa operação de máscara de rede aqui tem uma aula só para isso. Por isso que eu não expliquei direito. Tem uma outra aula que é para você fazer um tipo de projeto de rede especial. É mais complicado. É uma outra aula ainda, que é VLSM. É um tipo de endereçamento que você tem que calcular com máscara de rede. Você vai dividir, tá vendo esse pontinho aqui? Para simplificar, a gente diz que a divisão entre endereço de rede e endereço de host é feita aqui. Ou aqui, ou aqui. Depende se for classe A, classe B ou classe C. Mas não é verdade. Didaticamente a gente fala assim, mas depois a gente ensina que esse ponto aqui ele pode andar para a direita, para a esquerda. Esse também pode andar. Você não vai ter exatamente 8 bits aqui, 8 aqui, 8 aqui e 8 aqui. Você pode fazer uma divisão mais inteligente. Aí complica um pouco, é mais conta. Mas isso é assunto para outra aula, tá? É o VLSM.
e operações com máscara de rede. Agora é só um primeiro contato com a teoria. E vamos ficando por aqui. Se têm alguma dúvida, por favor, estou à disposição.